vídeo do Jornal Oficial dos Alunos do CIEP 312, Raul Rif. E hoje o assunto que nós vamos abordar é a volta às aulas pós-pandemia. Então, como que os alunos se sentiram voltando para a escola pós-pandemia? Será que o desempenho mudou? Será que houve alguma diferença entre os aprendizados? Então, cadê? Bom dia! Eu queria te fazer umas perguntas que a gente está fazendo através da escola sobre... E a gente queria saber qual que foi a diferença que você viu da escola antes da pandemia e depois. O que você achou diferente? Então, eu achei bem diferente a inclusão social, que seria, no caso. As pessoas antigamente, antes da pandemia, tinham toda aquela questão de sempre ficar abraçado, andar de mão dada, ou então, tipo, beijo no rosto, abracinho. E aquele bebedouro também, que todo mundo bebia naquele negócio de apertar, botava a boca e era nojento. Mas a gente não se ligava nisso, que era uma coisa muito normal. E depois da pandemia, teve toda uma questão mais de máscara, álcool, não pode encostar tanto, não pode jogar no mesmo copo. Sim, foi bem prejudicial pra gente, né? Sim. E a gente ainda mais que gosta de contato físico. Brasileiro. Eu queria saber se você lidou bem com as voltas às aulas depois da pandemia. Como que você lidou com isso? Eu não me lidei bem, porque eu tenho um processo de adaptação que não é nada fácil, não consigo me adaptar muito rápido. E também no primeiro ano eu não estudava aqui. Eu fiz transferência para cá, então eu fiquei o ano inteiro sem acesso ao Classroom. E eu só tive acesso de novo no final do segundo ano, foi quando voltou as aulas presenciais. Então eu acho que isso afetou muito o meu desempenho na escola. Você acha que seu desempenho foi o mesmo depois da pandemia? Ou melhorou, piorou? Como foi? Eu acho que ele melhorou muito, porque eu era uma aluna mediana. Agora eu sou uma aluna nota 10, mas eu acho que é muito por causa do contato físico com os professores, né? Que a gente pode tirar dúvidas, pode perguntar. Realmente aqui no tempo que a gente tem. Obrigada. Bom dia, Cria. Bom dia. Qual que é o seu nome? Gabriel. Sua idade? É 15. Sua turma? 1003 integral. Então, posso fazer a pergunta? Sim. Você pode ser entrevistado pelo trabalho da escola? Posso. Então, o que você acha da diferença de estar na escola antes e pós-pandemia? Cara, antes da pandemia a gente tinha um pouco mais de segurança, né? Porque não tinha essa doença aí, a gente podia ficar um pouco mais tranquilo. Hoje em dia a gente não pode, porque infelizmente é uma doença transmissível, né? E se a gente pegar, vai acabar passando por outras pessoas. Tá, e como que você lidou? Você Na lidou quarentena? bem? Cara... Não, aí volta às aulas, pós-pandemia. Eu comecei com um pouco de receio. Comecei usando bastante máscara, tomando cuidado, sempre passando álcool gel. Mas, na minha opinião, acho que eu voltei até bem, acho que eu consegui me adaptar legal. E seu desempenho foi o mesmo pós-pandemia? Eu achei que foi um pouco mais complicado, porque por causa desses anos, né, sem aula, então... O medo também. O medo de ficar de recuperação. Tá bom, obrigado. É isso. Bom, gente, estamos aqui com mais um entrevistado. Qual é o seu nome? Guilherme, sou da turma 1004 em Salvador. Então, antes e depois da pandemia, você percebeu que teve alguma diferença nas escolas? Sim, principalmente em questão das aulas mesmo, porque não foram presenciais, então acho que pra mim foi algo que me prejudicou muito. E você acha que você lidou bem com a volta às aulas depois de ter ficado parado em casa? Você lidou bem? Não, foi um processo muito difícil, até porque eu estudo de manhã, e aí eu não consegui acordar cedo, mudei a rotina inteira, então demorou um pouquinho. E o seu desempenho, ele ficou melhor, pior, na mesma? Assim, ele era bem melhor, só que agora... Cara, tá muito ele deu uma pioradinha. Tá bom, muito obrigada, Guilherme. Bom, gente, nós estamos aqui com o Lucas, sou do terceiro ano, terminador regular, de manhã. E aí nós vamos fazer algumas perguntas para ele responder sobre as voltas às aulas pós-pandemia. Qual é a diferença da escola num todo, antes da pandemia e depois? Bom, principalmente uma das poucas coisas que eu consegui notar foi que atualmente aqui no trânsito do Raul Rif, a gente no almoço agora é senha ou então fila, ficava alternando, nunca mais alternou para fila, agora é só senha. Antigamente, no primeiro ano de 2020, era fila, só que era dividido, terceiro ano, segundo e primeiro. O primeiro entrava o terceiro ano, o segundo, depois o primeiro. De diferença, a única coisa que eu notei foi isso. Então, e você lidou bem com a volta às aulas pós-pandemia, que você ficou muito tempo em casa, você lidou bem voltando? Não lidei muito bem, por questão de ter ficado
primeiro e segundo ano, que foi 2020 e 2021, a gente ficou parado. Em 2021 a gente voltou no final do ano, no quarto trimestre. Não foi uma experiência muito boa, por causa que 2 anos, um ano, sei lá, uns 6, 7 meses parados. Perdi bastante matéria, não tive dificuldade nas matérias, mas entretanto talvez outras pessoas podem ter mais dificuldade que eu, por causa que eu tenho uma questão de adaptação um pouco melhor. Fala, Cria, seu nome e sua turma. Davi Augusto, da 1003 Integral. A gente queria te fazer umas perguntas sobre um trabalho que estamos fazendo, tá? Tem que responder com sinceridade. Claro. A gente quer saber a diferença que você notou na escola atual e para antes da pandemia. Como que foi essa diferença para você? Sinceramente falando, eu não notei muita diferença não. Principalmente porque a escola pós-pandemia continuou com os mesmos hábitos anteriores e o pessoal não respeitava as regras nem nada. O máximo que eu vi foi máscaras e o pessoal continua se abraçando de máscara e se beijando e se pegando, o que acaba por dar no mesmo. Sim, verdade. Também queria saber se você lidou bem com as voltas às aulas pós-pandemia, como que foi um novo hábito, na verdade, para você, né, depois da pandemia. Eu tava muito tempo sem estudar por causa da pandemia, eu não consegui estudar durante a pandemia, então eu fiquei basicamente 2 anos sem estudar e pós-pandemia eu entrei na escola bem atrasado, eu tive que revisar meu fundamental inteiro em 1 mês, mas fora isso foi tranquilo. Foi tranquilo. E o seu desempenho? Continuou o mesmo? Ou melhorou, piorou? Como que você acha que foi pra você? Eu acho que melhorou, O fato de eu não ter estudado durante esses 2 anos me motivou a estudar mais esse ano. Aí, melhorou. É isso, obrigada. Nada. Oi? Agora nós estamos aqui com o... Então, nós queremos saber qual foi a diferença que você viu na escola antes da pandemia e depois? Antes eu achava bem mais organizado, porque depois que voltou às aulas parece que o pessoal ficou um pouco mais bagunceiro, um pouco mais elétrico, assim, nessa questão, vai se acostumar. E você lidou bem com a volta às aulas, depois de ter ficado em casa? Sim, é meio estranho, né? Porque apesar da saudade, a gente fica um pouco meio receoso de voltar para a escola, ficar tentando lembrar como é que é, mas assim, tô mudando bem até agora. E o seu desempenho? Você acha que você saiu melhor, piorou, ficou na mesma? Não, acho que eu piorei. Um tempo pra cá dei uma caída muito legal, somente nesse tempo da pandemia que defasou bastante. Tá bom, muito obrigada, gente. O Bom Dia Cria entrevistou alunos do CIEP 312 Raul Riff, localizado em Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro. Fizemos perguntas sobre o pré e o pós-pandemia na escola e essas foram as respostas deles. Até o próximo Bom Dia Cria. Como é que os alunos se sentiram